que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em cada um de nós, em nossos corações, nos fazendo prosperar no crescimento de Deus, através da sua graça, através da fé que Ele faz crescer em nossos corações. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar com seu Espírito em nossa mente, nos guiando, mostrando o caminho certo, porque Ele, o nosso exemplo, trilhou esse caminho à nossa frente e é o único que pode nos conduzir ao Pai. Amados, hoje, na quarta-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. A lição dessa semana está falando, ou tem como título, né? Da esperança ao sacrifício, da esperança para o sacrifício, né? Esperança que dá esse poder, essa coragem, essa força ao homem, né? De imitar a Cristo em relação ao sacrifício, não o sacrifício de tirar a própria vida, mas o sacrifício vivo e espiritual que agrada a Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo ensina. Pois bem, ontem, na terça-feira, nós vimos claramente Paulo dizendo que, concluindo que nada poderia nos separar, nem as coisas deste mundo, nem as forças espirituais. Ele conclui dizendo que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa que pertence à criação tem o poder, tem a força, é capaz de separar aqueles que estão, né, em Cristo Jesus do amor de Deus. Ele também disse, quando estudamos aí a pergunta 6, ele diz claramente que ele tinha uma grande tristeza, e convivia com uma constante angústia em seu coração, né? Ele tinha isso, né? E nós examinamos aqui essa pergunta, vamos dar continuidade hoje, né? Para entender de onde vinha, qual a razão dessa grande tristeza que Paulo tinha, por que ele sentia isso, né? Pergunta 7 diz: qual a causa da tristeza e constante angústia do apóstolo Paulo? Romanos capítulo 9, versículo 3 diz assim: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Veja, meus amados, que Paulo aqui, mais uma vez, vai enfocar a raça, a etnia, o povo natural, né, os descendentes da carne de Jacó, né? Ele vai falar aqui do povo judeu especificamente. Quando nós falamos aqui o tempo todo, desde o capítulo 1, que Paulo está escrevendo à igreja de Roma, alertando os irmãos em Roma, que tivessem o cuidado para não assimilar a tradição, os costumes do judaísmo, que aprisiona, que escraviza, que faz o homem cego, cego a ponto de desprezar a revelação espiritual, a força da nova aliança, para ficar com liturgias, com rituais vazios, com tudo aquilo que representa as coisas externas, que atende o homem externo, que exalta a questão da aparência, que coloca a aparência, o homem exterior, acima do homem interior. Tudo isso era liturgia, era cerimônias, né? Como Paulo explora uma delas aqui, que era a questão da circuncisão, que é um sinal físico na carne, só atende o homem exterior. Paulo tem a coragem de dizer que agora nós devemos ser circuncidados no espírito.
E agora Paulo deixa muito claro aqui que o problema estava ali. Estava no judaísmo, estava no judeu tradicional. Quando este não se convertia plenamente a Cristo, não entendia o que era nova aliança, não entendia o poder que estava sendo dado à igreja, o batismo com o Espírito Santo. E ainda estava aprisionado à letra morta, à gramática, à cultura, à língua hebraica, como tem muitos hoje aí perdendo tempo, né? O que tem de falso judeu espiritual, de falso filho de Israel hoje aí. O sujeito coloca um kippah na cabeça, né? Um sinal físico na cabeça para dizer eu sou judeu, ou seja, ele nem percebe que ele está dizendo eu sou um religioso cego. O outro deixa a barba tamanho do mundo, 2 metros a partir do queixo, arrastando no chão, para dizer eu sou um judeu. Só sinais físicos que não tem mais sentido nenhum na nova aliança, quando agora o homem ele é espiritual. Outros colocam um lenço, um chale no pescoço da tradição judaica para dizer assim, olha, eu sou um religioso judeu, eu não tenho compromisso com Deus, com o homem espiritual, não. Eu tenho compromisso com as aparências. Então, quando Paulo fala isso no livro aqui de Romanos, os homens espirituais vão perceber isso. Os que têm discernimento, os que não têm compromisso com a verdade, né? Os que não têm nenhum compromisso com a verdade, eles vão apenas enxergar a letra morta, a escrita morta. Ele será convencido pelas ideias humanas, pela capacidade humana de raciocinar, de enxergar as coisas, a partir do seu entendimento limitado. Mas o homem espiritual a quem Paulo está se referindo vai enxergar isso, né? E Paulo é claro, isso é tão ameaçador, é tão preocupante, a religiosidade ela é tão escravizante, a maior força que Satanás usa contra o próprio homem é a religiosidade. A religiosidade, ela foca, ela exalta, ela busca exaltar sempre as aparências, o homem exterior. Mas o Espírito de Cristo no homem sempre vai aprimorar para moldar, né? Fazer com que cresça, se aperfeiçoe o homem interior. Sempre é assim. Essa é a preocupação de Paulo, né? Ele chega ao ponto de dizer assim, olha, eu até desejaria ser amaldiçoado e até me separaria de Cristo. Olha só que absurdo, que palavra sem senso, né? Por amor dos meus irmãos. Se eu tivesse que morrer para salvar meus irmãos, eu não me importaria de ser amaldiçoado e de ser separado de Cristo, não. Por causa da a minha preocupação com meus irmãos, os irmãos da minha raça, da minha etnia, meus compatriotas. E alguém que chega emocionalmente a dizer isso, que desejaria a maldição e a separação de Deus, de Cristo, alguém que chega a dizer isso, está demonstrando claramente o tamanho da ameaça que significa essa coisa da religiosidade. Poucos conseguem enxergar isso porque estão presos ainda à religiosidade. Eu não estou falando aqui apenas da religiosidade dos judeus, da cegueira judaica que negou o próprio Cristo e o levou à morte. Não. O cristianismo está infestado dessa cegueira religiosa. Continuando, meus amados, vamos para a nossa próxima pergunta, a pergunta 8, que nos traz aqui mais um importante questionamento. Na verdade, aqui são 2 questionamentos, né? A primeira pergunta diz assim, por que Paulo estava tão triste com o seu povo, os judeus? Segunda pergunta, que riqueza foram dadas a ele, ao povo judeu, e eles não souberam valorizar essa riqueza? Romanos 9, versículo 4, diz assim, deles, dos judeus, aqui é o contexto, né? Paulo acabou de falar no verso anterior, meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel, está falando da etnia,
né, do povo judeu. Aí ele diz assim, deles, dos judeus, é a adoção de filhos. Deles é a glória divina. Deles são as alianças, a concessão da lei e a adoração no templo e as promessas. Veja aqui o que Paulo enumera. Os privilégios que tiveram o povo judeu para que eles pudessem ser os primeiros a assimilar a verdade espiritual da nova aliança. Olha só, não tem povo mais privilegiado com coisas físicas e materiais do que eles. Faltando a última, a principal, a que vale mais, que é a do espírito. Eles não assimilaram isso. Paulo primeiro diz a adoção de filhos. Por que a adoção de filhos? A partir do momento em que Deus faz uma aliança com Abraão e diz claramente, eu vou abençoar a tua descendência, mas todos os teus descendentes serão como areia, ou como as estrelas do céu. Né? Veja só. Então, eu já estou abençoando você e a sua descendência. Você é o pai. Veja só. Então, a adoção de filhos através de Abraão, através de uma aliança, por um decreto, por uma aliança, né? É o primeiro. O segundo é que a glória divina se revelou a eles. Quando Deus disse a Abraão, como tu não negaste teu único filho, teu unigênito, está implícito. Eu também não vou negar o meu. Era mais ou menos isso. Depois vem as alianças. O Senhor deixa bem claro, ele faz aliança com Abraão, ela é renovada de forma implícita ali com Isaac, de forma mais clara com Israel, mas de forma escrita, definitivamente com Moisés. Aliança escrita, né? As tábuas do testemunho que foi colocado dentro da Arca da Aliança, olha só, a aliança sendo transformada em escritura, está lá, né? Deles. A concessão da lei através de Moisés, toda a lei foi dada a Moisés. Quarto ponto aqui. Ó. O quinto ponto, a adoração no templo. Deus, o único povo que Deus não mandou fazer um templo em cada etnia, em cada país, em cada recanto deste mundo, um templo para as nações de todas as etnias e nações adorarem. Não, somente o povo de Israel. E as promessas que foram dadas a eles através dos judeus, né? Hebreus judeus que escreveram as escrituras, porque não há um único gentil, em torno de 40 pessoas que escreveram a escritura sagrada, não há um único gentil, todos são hebreus judeus, os 40 escritores, em torno de 40, né? 40 escritores das escrituras sagradas. As promessas todas foram trazidas ao mundo através da mão deles. Então, Paulo exalta aqui 6 pontos, o quão privilegiado é aquele povo. Mas eles ficaram só com as coisas físicas. Inclusive as promessas que tratam de vida eterna, por exemplo, eles sempre reduzem essas promessas a uma aplicação nesta vida temporal. Parece até que o povo só vive para esta vida. Estão preocupados com o torrão, aquela terra lá de Israel, né? Como se a areia daquele lugar fosse abençoada. Todo mundo, inclusive tem um bocado de crente, né? Um bocado de cristãos que diz que, né? Que segue a Bíblia, mas sem nenhum discernimento espiritual, que fazem campanhas e campanhas e começam a vender, né? Fizeram um negócio, na verdade é um negócio, né? Passagens para Israel, porque o povo tem que se batizar nas águas do Rio Jordão, porque as águas do Rio Jordão não é feita de H2O, não, é de outra substância que vem de outro planeta. Deve ser algo assim, né? E aí traz areia para vender de Israel aqui. O povo está valorizando a coisa física que não tem sentido nenhum. O povo de Israel é muito preso a isso, ele sempre valoriza a coisa física, esta vida, a busca do povo é para esta vida, né? E que não tem sentido
desde o princípio. Está escrito, né, nos primeiros livros, né, da Torá, eles chamam a Torá, né, a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Escritura Sagrada. Está muito claro lá, né, que a Bíblia toda vai falar de restauração, de renovação, de renascimento, restaurar o homem original, Adão, que era perfeito, feito para viver eternamente. Mas parece que eles não entenderam isso até hoje. Muitos, né, ainda estão exaltando a nação de Israel, estão exaltando o exército, o conhecimento. É um povo fantástico, né, em termos de conhecimento. É um povo realmente, porque Deus fez uma promessa física também a Abraão, a Isaac e a Jacó, e ele mantém, porque é um Deus de palavra, né? Esse povo sempre vai ser um povo que vai ser abençoado materialmente, sempre. Então, um povo muito inteligente, é um povo trabalhador, é um povo assim que a gente tem que bater palma como povo, como etnia, né? Como nação. Tem que bater palma. Agora, a análise aqui não é a análise humana, a análise do homem exterior, não. A análise aqui ela é espiritual. A que Paulo está se propondo fazer aqui no livro de Romanos é uma espiritual. Pouco interessa esse homem interior que um dia vai descer ao túmulo, que vai morrer, vai se transformar em pó, que não vale nada. E essa é a análise. Do que adianta você ter todos esses recursos, essa riqueza de conhecimento e tudo, e não ter o principal, que é o discernimento espiritual? A internet está cheia, né? Desses rabinos aí, sem discernimento, tratando a letra morta e sempre preparando um povo para uma religiosidade aqui nesse planeta. A fé deles só dura o tempo em que eles vivem, depois acaba.